questão Não, de não, não, colocá-la como claro. vilã, mas há uma questão por trás que a gente precisa estar atento, que as empresas, sobretudo, precisam dar conta disso. Mas impacta também a gente que é o usuário. Para que cada inteligência artificial possa rodar, existe um data center, né? Alguns data centers que são gigantescos, porque a complexidade do algoritmo de pesquisa tem que ser, né, é complexa, tem que ser muito intensa e rápida para poder gerar o resultado que a gente precisa. E há dois aspectos ambientais que a inteligência artificial usa, que é energia e água. A energia que alimenta, porque quanto mais ela roda, mais ela puxa, gasta energia. Uhum. Não sei se vocês sabem, mas se a gente somar a energia de todos os data centers que as inteligências artificiais de hoje gastam, né, usam, o consumo de energia é maior do que muito país da Europa inteiro. Caramba, não sabia não. E o consumo de água para resfriar, né, esses servidores. Sim. Então, a gente está falando de um agravamento nas nossas condições ambientais maior, para além dos impactos que a gente gera com a indústria, com a poluição, etc. E onde é que a gente entra nisso? Eu venho tocando num ponto, porque eu não sei se vai fazer sentido aqui para frente, se vai vingar, mas pelo menos onde eu posso ir, eu tenho falado. A gente, quando fala em sustentabilidade ambiental, social, a gente fala muito consumo consciente, né? Eu vou no mercado, eu tenho que ver quais produtos são sustentáveis, são socialmente responsáveis, são ambientalmente responsáveis. Mas será que não está na hora da gente falar sobre o uso consciente da inteligência artificial? Imagina que a gente, para cada inteligência artificial que eu entro, eu mando gerar uma imagenzinha, um desenho bobinho para fazer uma brincadeira, para fazer qualquer coisinha que é fútil, o quanto aquilo já não gastou de energia ou somou, né, uma demanda para gastar energia e gastar água. Então, se a gente não começar a pensar que até o uso consciente da inteligência artificial é uma ação também, né, de combate à mudança climática e manutenção de recurso natural, a gente vai estar falando simplesmente, né, um greenwashing. Né? A gente finge que é todo mundo, né, a gente gosta de abraçar uma árvore, mas todo mundo está fazendo seu papel ao contrário do que aquilo que acredita ou aquilo está dito. É verdade. Wagner, olha só, você disse que houve uma perda de emprego, tá? Mas esse assunto também que nós temos visto por aí é relacionado, né, ao crescimento, que dizem que está tendo um crescimento, aí eu vou querer até te perguntar, né, dos chamados empregos verdes. Que empregos são esses? Que oportunidade eles trazem para nós? Como é que as pessoas podem se preparar para esse novo cenário? Antes de você responder, eu quero lembrar a vocês o seguinte, gente. Olha, participe da segunda Olimpíada Brasileira de Administração. Ela é para o técnico de administração, ela é para o estudante de nível superior de administração, ela é para o profissional de administração e outras pessoas de outras formações que também se interessem pela área de gestão. Qualquer uma pessoa que tem um interesse, que tem uma formação, né, ele que tem interesse em gestão, pode fazer. E olha só, sabe quanto custa você se inscrever? 0. Tá? 0. E se você estiver entre os primeiros colocados, você recebe medalha de ouro, ou medalha de bronze, ou medalha de prata. Se você acertar 50%, né, não medalhou, mas acertou mais de 50%, tem uma honra ao mérito. E se você... Não vai acontecer com você, não, hein? Mas aqueles, né? Você está aqui com a gente, está aprendendo, não vai acontecer. Mas se por acaso aquela pessoa que não acertar 50%, ou seja, menos de 50%, mesmo assim vai receber um certificado de participação. Ou seja, você só tem a ganhar. Mas como é que eu vou fazer a prova? A prova é feita pelo computador ou pelo celular, que é o seu computador, no período de 2 a 6 de junho, no horário que te convém, mais conveniente. Você vai escolher, vai fazer em casa, vai fazer no trabalho, vai fazer num jardim, tá? Você faça com calma, vai ter um jogo emocionante, tá? Vai ser muito bom e vai ter algumas questões também. Então, Wagner, vamos voltar à minha pergunta. O que é esse negócio de emprego verde? Como é que isso funciona, meu querido? A gente chama de empregos verdes todas as formações, né, seja técnica, seja superior, que transformam profissões ou criam novas profissões voltadas para a sustentabilidade, ou seja, para soluções sustentáveis de várias áreas, tá? Tanto ambiental, quanto social, quanto econômica. Então,
no caso ambiental, né, qualquer profissão que se transforme ou surja a partir das soluções que são voltadas para o combate a mudanças climáticas, a gente chama de empregos verdes, porque são empregos que vão fomentar não só o conhecimento, quanto a execução, né, de atividades econômicas em prol do combate às mudanças climáticas. E a gente tem várias áreas, a gente tem energia renovável, a gente tem eficiência energética, a gente tem gestão de resíduo, a gente é mais próximo da gente, cooperativas, coleta seletiva, são funções, né, são trabalhos que a gente chama de empregos verdes, mobilidade sustentável, os carros elétricos, os ônibus elétricos, embora haja uma vírgula aí por conta das baterias, que elas são uma pegadinha ambiental, né, as baterias ainda não se tem uma solução para o que se faz com elas a partir do momento que elas... Exatamente. Então, tem toda uma discussão aí por trás, né, dessa solução, que não é tão solução assim. Construção sustentável, né, no campo da arquitetura, construção civil. Então, a gente tem várias áreas, várias funções. Por exemplo, o técnico de energia renovável, técnico de painel solar, né? Tem muitas edificações públicas, privadas, que estão botando as placas de energia solar. Aquele técnico que vai lá instalar aquela placa, aquele trabalho é chamado de emprego verde, porque a placa de energia solar é uma fonte, né, de energia não poluente, renovável. Então, como é uma ação, né, um trabalho, uma atividade econômica de solução para questões ambientais, a gente chama aquele trabalho de um emprego verde. Então, a gente entra em várias formações técnicas quanto em formações superiores. Tá? A gente tem técnico, por exemplo, em eletromecânica, técnico em hidráulica, técnico em eletrônica, técnico em mecânica mesmo, ou engenheiro mecânico, elétrico, né? A administração também é uma formação voltada para emprego verde, já que a gente tem a gestão ambiental, tá? A gestão, né, a política pública, o serviço público também está nessa questão de funções que vão produzir soluções públicas, né, políticas públicas para combate à mudança climática. Então, esses empregos, todas essas formações que têm alguma relação com soluções para a questão ambiental ou questão social, né, sobretudo essas duas que são as que mais impactam o nosso mundo hoje, são chamados de empregos verdes. Dentro da área da Neide, por exemplo, da psicologia, tem psicologia ambiental, né? A psicologia ambiental. Explica para a gente, Neide, o que é a psicologia ambiental, um pouquinho. Já que você é da área, então não vai ter campo. Que é isso. A psicologia é pouco ainda, muito pouco divulgada, né? Por quê? Porque tem poucos, né? É nova, tem poucos estudos. Mas a gente já vê aí várias coisas se falando de psicologia ambiental. O que é? Nós temos hoje, por exemplo, a ecoansiedade, né? Ela foi descoberta através dos estudos da psicologia ambiental. Inclusive, na Fiocruz, tem uma psicóloga que faz um trabalho excelente com a psicologia ambiental. E já vem outros estudiosos falando, né? E o que seria, então, a ecoansiedade? É a angústia que as pessoas têm, ou a preocupação, ou o medo persistente diante das ameaças provocadas pelas mudanças climáticas. Olha que interessante, né? E ela é mais comum entre as pessoas jovens, principalmente, porque eles ficam com muito medo do futuro. Vai acabar o mundo? Como é que vai ser isso, né? E à medida que a gente vê os desgastes naturais, quando eles vão aumentando, as previsões climáticas, como você falou, se tornam mais preocupantes, cresce a sensação de incerteza sobre esse futuro. E quando isso acontece, gera o quê? Esse medo gera o estresse, que gera a tristeza, que vem trazendo todas as doenças mentais que a gente já conhece, inclusive como a ansiedade, né? Então, é uma das coisas, mas a gente tem outro, nós temos o luto, né? A gente trabalha muito com a questão do luto também. A gente tem a questão o luto ecológico. O que seria o luto ecológico? É uma tristeza profunda pela destruição do ecossistema e pela perda da biodiversidade.
né? Temos a questão da solastalgia. Olha que legal. Saudade, né? Costumo dizer que eu senti nostalgia e saudade sem ter saído do lugar. Ou seja, dentro de casa eu sinto isso. Então, é sentimento de angústia que é causado pela perda do ambiente familiar devido a alguma mudança ambiental adversa. Por exemplo, quando tem o desastre, quando teve lá no sul, o que mais aconteceu foi isso. Eu perdi tudo. Foi a minha vida que foi ali. E isso é claro que gera doenças mentais, né? Gera o transtorno pós-traumáticos, ansiedade, melancolia, tristeza profunda, enfim, todas aquelas. E engraçado que a ODS 13, ela não trata diretamente sobre a saúde mental, onde deveria tratar, porque a gente tem esses impactos que são causados diretamente por conta do ambiente, do clima, como eu falei anteriormente, né? A questão do calor. O calor traz uma irritabilidade tremenda, que gera uma fadiga, que gera um estresse. São esses que a gente precisa tratar. E a gente ainda não tem. Então, a psicologia, né, a psicologia ambiental, que é um emprego verde, a gente pode dizer assim, a gente precisa de um pouco mais de recursos, de mais estudos. Os estudos dele a gente já conhece, que a gente trata, só que esses são causados por essas alterações. Ou seja, eu estou bem, acontece alguma coisa e me causa isso. Não são transtornos provenientes de outras coisas. Eu acho que a gente consegue. Até para complementar, Josué e Inês, né? A gente está falando aqui de uma área que é de ensino superior, né? Então a gente tem uma grande tendência em associar empregos verdes a formações profissionais de ensino superior. Isso pode ser uma armadilha, tá? Porque a gente não pode se deixar levar pela tendência de categorizar o emprego verde de uma posição elitizada e masculinizada. A gente precisa, na verdade, amplificar a formação para o campo técnico e permitir a inserção das mulheres nessa dinâmica de empregos verdes. Então, por exemplo, quando a gente fala de empregadas domésticas, né, o serviço doméstico profissional falando, a maioria esmagadora são os profissionais femininos. Temos homens também, mas também temos a maioria esmagadora são Não, a mulheres. Maioria são mulheres, com certeza. Será que a gente não poderia ter uma formação que seja uma capacitação, né, de sustentabilidade ou de evitar desperdício, gestão de resíduos, outros meios de usar outros recursos, outros produtos beneficamente, né, ambientalmente benéficos no caso, que possa formar esses profissionais para que o trabalho delas no serviço doméstico ou de limpeza, né, corporativa sejam considerados empregos verdes? As cooperativas, né, de recicláveis. Então a gente precisa ampliar um pouquinho a visão crítica dos empregos verdes para não elitizar, dizer só que uma categoria de ensino superior, mas algumas profissões muito restritas são consideradas empregos verdes e, claro, majoritariamente feitas por homens, que são os homens envolvidos nessas profissões também. Né? Uma armadilha que a gente tem que se atentar. Muito bem colocado, né? Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.